Mir Garnier Santos. Também em relação a Anderson Gustavo Torres, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia. A sustentação feita pelo doutor Elmar Roberto Novak, assim como todas as demais, ouvi com extrema atenção, como todos os demais, fazendo as anotações, o eminente advogado disse que houve só uma leitura de um documento, a live, em poucos minutos, sem fazer juízo de valor, e que seria irrelevante. Nós sabemos, todos nós, e eu e o ministro Flávio Dino mais especificamente, porque fomos ministros da Justiça, que nada que o ministro da Justiça faz ou fala publicamente é irrelevante, para o bem ou para o mal. A utilização do cargo para atacar instituições, para atacar a justiça eleitoral, para falar de urnas, nunca é irrelevante. Também o doutor Elmar acaba atacando os depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha, que são até agora depoimentos que nenhuma prova em contrária foi feita, que são depoimentos falsos ou mentirosos. Aponta o que eu me referi antes, aponta que a minuta encontrada, uma minuta de golpe encontrada na casa do ministro da Justiça seria algo irrelevante, porque circulava entre todas as pessoas. Na verdade, e também aqui é importante colocar, que o doutor Elmar Novak coloca que o denunciado teria colaborado com a busca e apreensão, lembrando aqui que, decretada a prisão do denunciado Anderson Gustavo Torres, ele estava nos Estados Unidos e, quando voltou sem o seu celular. Então, não foi possível fazer a perícia necessária no seu celular para verificar a troca de mensagens. Então, a Procuradoria-Geral da República descreve a conduta destacando a sua atuação, detalhando a participação relevante do acusado, e aqui é muito importante, então, ministro da Justiça e, no momento do dia 8 de janeiro, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Anderson Gustavo Torres participou da live realizada no dia 29/7/2021, em que o denunciado Jair Messias Bolsonaro inaugurou os ataques ao sistema eleitoral brasileiro em relação às próximas eleições, que seriam em 2022. Com referência, da mesma forma que já citei em relação ao denunciado Ramage, a campanha presidencial de 2018. A denúncia destaca que Anderson Gustavo Torres teve papel relevante na transmissão da live, inclusive na propagação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Eu transcrevo aqui o que diz a denúncia e coloco lá no telão. Com licença, presidente, diz na live. Corroborando aí as informações e a questão do voto auditável, eu acho importante a gente trazer à tona alguns relatórios. O Tribunal Superior Eleitoral convidou a Polícia Federal para participar da análise do Código dos Sistemas Eleitorais das eleições desde o ano de 2016. A Polícia Federal foi convidada. Os peritos da Polícia Federal, e aí acho importante dizer que são aqueles especialistas responsáveis pelas análises criminais e de crimes cometidos, crimes cibernéticos, esses são profissionais. Os peritos emitiram algumas considerações e sugestões que eu acho importante a gente trazer aqui, nesse momento, para que a gente supere algumas dúvidas aí. Muito questionamento, muita coisa a respeito dessa questão das urnas eletrônicas. Presidente, então eu vou ler algumas coisas aqui, algumas sugestões. Por exemplo, ela diz aqui que um dos fundamentos do sistema de votação é que o mesmo seja auditável em todas as suas etapas. Sabendo a Polícia Federal e sabendo o então ministro da Justiça que sempre o sistema de votação foi auditável em todas as suas etapas. A totalização dos boletins de urna, volta a dizer o então ministro da Justiça, não é possível auditar de forma satisfatória. Mentira, fraude, notícia falsa. O processo não é possível auditar,
o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Tudo feito de forma a desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Em depoimento prestado à Polícia Federal, em 26/8/2021, Anderson Gustavo Torres confessou que mentiu na transmissão da live, afirmando que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Isso está nos autos. A Procuradoria-Geral, então, narrou de forma precisa, apontando os elementos necessários, demonstrando, inclusive, a partir do relatório da análise da Polícia Judiciária, a participação do então ministro da Justiça numa reunião ministerial de 5 de julho de 2022. Todos se recordam dessa reunião ministerial gravada, importante que se diga, gravada pelo próprio presidente, que depois foi apreendida nos computadores por diligências da Polícia Federal, onde o então ministro da Justiça que participava da reunião diz, ou continua dizendo, porque já vinha falando isso, atentando contra as instituições. Abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão ser... E aí, no português escorreito, fala um palavrão em reunião ministerial. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão ser... E aí, de novo, o português escorreito. Continua e fala, porque realmente é ameaçador o que está ocorrendo. Do lado de lá, ameaça e ameaça, ministro, direta de lá para cá, se mete que eu lhe prendo, se mete e caça o seu mandato, questione. Quer dizer, a gente não pode questionar, é o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora de digitar a senha. Qualquer um, quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema eleitoral, um sistema desse tamanho, um sistema eleitoral, com esse tanto de indício de fraude que se referia. A gente precisa atuar agora, e é isso que eu tenho buscado atender. A Polícia Federal sempre esteve aqui, sempre esteve com outro viés e com outro olhar, sempre foi com um viés colaborativo. E esses cuidados têm 6, 7 anos. E continua na sua fala na reunião ministerial, eu quero encurtar. É claro que, da nossa parte, nós não vamos botar a arma na cabeça dos caras e falar, coloque aí, mas a gente vai fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que tem que ter consciência disso. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão há muito guardados. A ministra Carmen se recorda que, a partir dessa reunião, houve uma explosão de fake news atrelando o então candidato, hoje presidente da República, ao PCC, e houve representação no Tribunal Superior Eleitoral. O professor Paulo Gonet, o vice-procurador-geral eleitoral, também se recorda, e foi determinada a retirada, por unanimidade, dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E continua, essa é uma questão de urnas, inquérito, nós montamos um grupo lá, montou um grupo de policiais federais, a gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que é importante cada um entender o momento dessas colocações, a gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com o que está acontecendo no Brasil, com o futuro do Brasil. Esses depoimentos, na verdade, essa fala na reunião, com os outros indícios apontados pela Procuradoria-Geral, inclusive a live, mostram o exercício do cargo de ministro da Justiça para atuar claramente
contra as instituições, em especial contra a Justiça Eleitoral e contra o livre exercício do que é cláusula pétrea no Brasil, previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, voto direto, secreto, o voto direto, secreto, universal e periódico. A Procuradoria também narrou a participação delitiva do acusado. Isso também foi gravíssimo na interferência ilícita nas forças de segurança pública nas eleições de 2022, demonstrando indícios razoáveis que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. Houve um aumento substancial de reuniões e pedidos entre a acusada, também denunciada em outro núcleo, Marília Ferreira Alencar e Anderson Gustavo Torres. Marília Ferreira Alencar enviou mensagem em 13/10/2022, num grupo, entre aspas, em off, afirmando que o ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, tinha pressa nessa atuação houve um mapeamento por parte do Ministério da Justiça, um mapeamento de cidades, municípios, onde o então candidato da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tinha tido mais votos no primeiro turno. Então, foi feito um mapeamento e aí tinha pressa na atuação para a Polícia Rodoviária Federal exercer esse controle. Isso todos se recordam também, a ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, o professor Paulo Gonet também, no dia do segundo turno, onde foi necessária uma intervenção direta do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaça de prisão em flagrante do então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, se não cessasse imediatamente essa operação que estava impedindo os eleitores de terem acesso às urnas. Ainda o tenente brigadeiro Batista Júnior corroborou a participação central de Anderson Gustavo Torres com o intuito de executar o plano golpista da organização criminosa. No seu depoimento, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira disse que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, que o papel do ministro Anderson Torres na ferida reunião foi de assessorar o então presidente em relação às medidas jurídicas que poderia adotar no cenário discutido. Verifica-se, portanto, que há aqui indícios razoáveis de autoria para o recebimento e justa causa total para o recebimento da denúncia. Da mesma forma, em relação a Augusto Heleno Ribeiro Pereira.